Olá, boa noite. Hoje, 18 de setembro de 2017. Esta é a parte 4 de uma série de videoaulas sobre o método SCS, ou método NRCS. Nas videoaulas anteriores, a gente mexeu com um algoritmo de separação do escoamento, no qual a gente determinava a precipitação efetiva, e agora a gente vai propagar a precipitação efetiva com o método do hidrograma unitário, que é um hidrograma produzido por uma unidade de precipitação efetiva. Então é o método mais comum de propagação na superfície. Tá? O HU pode ser obtido a partir de análise de dados de precipitação e vazão, e aí você precisa ter eventos monitorados na sua bacia, ou a partir de fórmulas empíricas, onde nós temos os hidrogramas chamados sintéticos. Como na hidrologia urbana nós temos escassez de eventos monitorados, geralmente a gente adota um hidrograma sintético da literatura. E um deles a gente vai ver aqui. Então, onde é que a gente está agora? Nas videoaulas anteriores e nos exercícios anteriores, a gente viu como, dado um hietograma de projeto, esse marrom, a gente determina o amarelo, que é a precipitação efetiva ou a precipitação excedente ou a precipitação disponível para escoar. O volume dessa precipitação é o volume que será escoado. Tá? Agora, ele será escoado como? Num formato de hidrograma. Mas como é que a gente obtém? Quando a gente faz a convolução desta precipitação efetiva com o hidrograma unitário. Então, por exemplo, eu posso ter uma bacia aqui, ó, tá? Uma subbacia dessa bacia que vocês estão vendo aqui, certo? Eu posso ter, por exemplo, outra subbacia aqui, ó, tá? E aí cada uma produziu o seu hidrograma. Ou seja, eu peguei a precipitação em amarela, que é a efetiva, e fiz a convolução com o hidrograma unitário destas, de cada subbacia dessa, e gerei o hidrograma que é de fato o que eu quero. E assim eu posso fazer, inclusive para a bacia inteira ou para outras subbacias que estão aqui, ok? Então a gente está agora nessa fase desse canto aqui direito, a fase de aplicar a precipitação efetiva no HU e gerar o hidrograma. Só que primeiro vamos descobrir que HU é esse. Bom, geralmente os hidrogramas sintéticos, os mais práticos, os mais fáceis, são os triangulares. Tá? Geralmente eles possuem uma precipitação... Não, geralmente não. Eles possuem... São um triângulo, onde a altura do triângulo é a vazão de pico, e a gente calcula o tempo de base. Vocês estão vendo aí uma fórmula geral para qualquer método de hidrograma unitário triangular. A vazão de pico é igual a um fator de redução ou atenuação do pico vezes a área da bacia dividido pelo tempo de pico ou tempo de ascensão. Vamos ver o fundamento disso, como é que isso se processa. Veja, você tem o tempo de base, que é toda a base do triângulo, todo o tempo do hidrograma, desde a sua subida, sua ascensão, até chegar ao pico e depois ter a recessão. Então você tem o tempo de pico, você tem um fator multiplicativo do tempo de pico, que aí você calcula o tempo de recessão, e você tem então a altura, que é a vazão de pico. O volume desse hidrograma é base vezes altura sobre 2. Opa! O volume, por que você está dizendo isso? Porque a gente tem no eixo das abscissas o tempo e no eixo das ordenadas metros cúbicos por segundo. Então a integral dessa curva toda aqui, que é esse triângulo, né, é o volume. Então vamos lá, o volume é a base vezes a altura sobre 2. Vamos fazer algumas manobras algébricas. Isola o QP, fica 2 vezes o volume dividido por todo o tempo de base, a base do triângulo. Faça esse volume ser a área vezes a altura, porque a área da base vezes a altura é fórmula de volume. Mas quem é a área da base? É a área da bacia. E quem é a altura? É a precipitação efetiva unitária. Ok? Precipitação efetiva unitária de 1.
E aí você chega numa fórmula geral para os hidrogramas unitários triangulares sintéticos, certo? Vamos continuar. Então, esse x é o fator de decaimento. A gente viu no slide anterior que quanto maior o x, maior o tempo de recessão. Quer dizer o seguinte, e aqui diz assim, quanto maior o x, maior a duração, né? O tempo de base, e a tendência é que o pico seja mais abatido. Uma coisa é você ter um hidrograma unitário triangular estreitinho, com a duração do tempo de base pequeno. Outra coisa é você ter um tempo de base maior, com um hidrograma um pouco mais esticado, com um pico mais abatido. E significa que houve um amortecimento de vazão, geralmente provocado por um armazenamento na superfície da bacia. Então, bacias que têm maiores capacidades de amortecimento terão um fator de decaimento mais alto, né? E bacias que têm menos capacidade de armazenamento terão um fator de decaimento mais baixo. Mas a gente está falando do SCS, e o SCS tem uma coisa que o x é constante, certo? Então o x para o SCS é constante. Então essa discussão do slide anterior até fica meio nebulosa, né? Então, porque ele tem um x constante. Não é x maior, x menor. X é 1,67. Quando você joga na fórmula geral, você tem que, para uma precipitação efetiva unitária de 1 centímetro, quando você tem a área da bacia em quilômetros quadrados e o TP em horas, você chega na vazão em metros cúbicos por segundo nessa fórmula que está aí para vocês. QP igual a 2,08 vezes a área em quilômetros quadrados dividido por TP em horas. Tá? Os outros parâmetros. Como é que eu determino o TP, por exemplo? Ele é metade da duração da chuva que você está utilizando, da chuva unitária. Né? Então, se a duração da chuva é 10 minutos, aqui é 5. Né? Metade da duração da chuva mais 0,6 vezes o tempo de concentração que você determina por fórmulas empíricas, geralmente. Né? Então, para você formar o hidrograma unitário triangular, como é que eu construo? Eu preciso disso. A altura, que é 2,08, né? A gente já viu lá, 2,08 A sobre TP, onde TP é 0,5 D mais 0,6 TC. TC vem da caracterização da bacia, geralmente ela é função do desnível ou da declividade da superfície, do comprimento do Talveg e algum outro parâmetro. Às vezes, dependendo da equação, tem equação que é função do coeficiente de escoamento, do CN, etc. Mas existem diversas fórmulas empíricas. Então, é uma característica da bacia e da ocupação, etc. E o D você vai adotar. Aí, com isso, você tem condições de achar o TP. A área da bacia já é uma característica dada também da bacia. E aí você acha o QP, que é a vazão de pico do hidrograma unitário. Ok? Então é um triângulo. Vocês estão vendo aí com a duração e a sua altura. É isso. No próximo vídeo a gente vai ver como aplica isso então. Como gera o hidrograma. Certo? Obrigado.